Olá! Nossa mensagem de hoje vem de 1 Coríntios 10, 12 e diz o seguinte: Portanto, se vocês pensam que estão de pé, cuidem para que não caiam. As tentações em sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Deus é fiel, e Ele não permitirá tentações maiores do que vocês podem suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Esse texto é interessantíssimo e ele fala para nós de três coisas que são assim fundamentais, que todos nós precisamos entender para que a gente possa levar uma vida mais saudável. A primeira coisa que a gente pode ver aqui nesse texto é que se você está confiante, se você olha e fala assim, não, essa área aqui na minha vida está tranquilo, as tentações até aparecem, mas eu me garanto, eu estou tranquilo, eu não tenho nenhum problema com isso, outras pessoas talvez, mas eu não. Cuidado, cuidado, não deixe essa arrogância entrar no seu coração, porque a primeira coisa que a gente vê aqui nesse texto é justamente o que está escrito no começo. Se você pensa que está de pé, cuide para que não caia. Até o jeito que isso é escrito é maravilhoso, né? Não é se você está de pé, se você pensa que está de pé, se você acha que está tranquilo, que eu me garanto, está de boa, tranquilo, cuidado para não cair. Existem pessoas que passam por dificuldades, por tentações e em certos momentos da nossa vida parece que a gente está lutando e se esforçando para se livrar de certas coisas que são ruins para nós. E a gente fica pensando nisso bastante, a gente toma bastante cuidado, a gente vigia para que a gente não caia nessa tentação de novo. Essa primeira parte do versículo não é para essa pessoa. Porque essa pessoa está vigiando, está de olho, está atento, tomando cuidado para não cair em tentações. Essa primeira parte vai para aqueles que acham que não precisam ficar atentos, para aqueles que acham que estão tranquilos, aqueles que se garantem. E é esse texto aqui que diz, olha, cuidado para não cair. Se você acha que você está de pé, se você acha que está tranquilo, cuidado para não cair. Porque a arrogância, essa confiança, pode fazer você cometer erros. Essa confiança extrema pode fazer você descuidar e fazer com que você não tome cuidado onde você deveria tomar cuidado. É a mesma coisa que você ter, sei lá, várias bebidas na sua frente e você olha e fala assim, eu tenho saúde, nada de mal vai acontecer comigo. E você começa a virar sem saber o que é que você está bebendo. Se é água, se é refrigerante, se é suco ou se é veneno. A sua confiança te levou ao seu erro. Então cuidado com essa confiança. Cuidado se você acha que você está tranquilo numa certa área da sua vida. Não, essa área aqui eu não me garanto. Pensa, por exemplo, sei lá, numa pessoa que o cara fala assim, não, eu sou fiel. Eu jamais vou trair minha esposa, eu jamais vou trair meu marido, eu jamais faria uma coisa dessa, eu sou incapaz, eu nem olho, eu nem penso, eu sou... Essa arrogância é o que vai fazer essa pessoa descuidar. Ele vai descuidar completamente dessa área da vida dele. Eu não preciso me preocupar com isso eu nem preciso me preocupar, nem preciso pensar nisso. E aí de repente lá está ele tropeçando e caindo numa área que ele achava que estava garantido. Então a primeira coisa que a gente vê aqui é, se você acha que está de pé, cuidado para não cair. Tome cuidado com essa arrogância. A segunda coisa que a gente vê nesse texto, no versículo 13 diz, as tentações na sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentaram. Hoje em dia eu sinto que na internet as pessoas falam muito mais do que elas estão passando no coração delas, muito mais do sofrimento que elas têm, das dificuldades que elas passam. Mas uma coisa que a gente vê muito também é que tem pessoas que às vezes se sentem solitárias, se sentem num momento difícil, sente que ninguém vai entender o que é que elas estão passando. E isso não é verdade. O problema que você tem, por pior que ele seja, a dificuldade que você tem, a tentação que você passa, a tribulação que você passa, por pior que ela seja, alguém já passou por isso. Talvez outras pessoas estejam passando por exatamente isso agora mesmo. Por mais que, sim, nós somos especiais e cada um de nós é único de um certo jeito, mas a gente não é tão especial assim. Nós não somos um floquinho de neve diferente de tudo e de todos e ninguém sabe do que ninguém entende o que eu estou passando. Não. Muitas vezes sim, as pessoas entendem o que você está passando. E esse texto fala isso pra gente. Outras pessoas também passaram por isso que você está passando. Então a segunda coisa que a gente pode entender é que passar por tentações, passar por dificuldades,
não é motivo para você se isolar, não se isole do mundo falando, eu estou passando por isso, ninguém vai saber o que eu estou passando. Sabe? Tem pessoas que sabem o que você está passando, tem pessoas que podem te ajudar pelo que está passando, e Deus quer te ajudar a passar pelo que você está passando. Mas outra coisa que a gente pode entender aqui também é que passar por tentações, passar por dificuldades, passar por tribulações é normal. Isso é normal. Não é pecado. Ai, tem tanta dificuldade na minha vida. Onde foi que eu errei? Tem alguma coisa que eu fiz de errado que rogaram praga, alguma maldição caiu na minha vida porque eu estou passando muita dificuldade. Claramente a pessoa que fala isso, ela nunca leu a história de Jó. Um homem que passou por muitas dificuldades, mas não foi porque ele merecia. Nunca leu o que acontece com Jesus na cruz. Porque você acha que Jesus merecia estar ali na cruz por nós? Não. Jesus é o quê? Caiu uma praga em cima de Jesus? Não. Então Jesus é mesmo um exemplo de que às vezes pessoas que estão num caminho correto muitas vezes podem passar por dificuldades também. E nesse mundo corrupto que a gente vive, às vezes, por ser honesto, a gente passa por mais dificuldade. Às vezes é mais fácil ser desonesto do que honesto, mas vale a pena lutar para fazer as coisas do jeito certo, para fazer as coisas da maneira certa. Então a primeira coisa que a gente pode entender nesse texto é que se você acha que você está de pé, cuidado para não cair. A segunda coisa é que passar por tentações não é pecado. Passar por dificuldade não é pecado. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo passa por tentações. E a terceira parte, mais relacionada com o finalzinho desse texto, diz: Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que você pode suportar. A terceira coisa é que Deus está conosco. Deus nos fortalece. Ele nos ajuda a passar pelas dificuldades. Ah, era melhor se não tivesse dificuldade nenhuma. Meu amigo, minha amiga, você nunca foi criança? Você nunca nasceu e chorou de dor, e chorou de fome, e aprendeu a andar, e se machucou um dia e aprendeu que não devia fazer aquilo, e talvez se envolveu numa briga com alguém e descobriu que violência não é a solução. As dificuldades, elas fazem parte da vida. Se eu fizesse só o que eu quero, meu amigo, eu não ia trabalhar. Mas tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro, tem que pagar as contas, tem que ser honesto. Tem coisas que a gente não faz porque a gente quer, a gente faz porque precisa. Ai, mas tem dificuldades na minha vida, eu não precisava passar por isso. Talvez sim, talvez precisa. Eu não sei o que é que você está passando, e você não sabe o que eu estou passando. Nenhum de nós sabe exatamente o que se passa no coração do outro. Então a gente não pode ser muito rápido para julgar e falar: ah, você está passando isso porque você merece. Não, não é assim. Ah, eu estou sofrendo tanto, é porque Deus quer fazer não sei o que lá. Calma, não é assim, não entra em desespero. Agora, uma coisa que a gente pode saber sem sombra de dúvidas é o que Deus nos fala aqui, que apesar das dificuldades, eu não sei quais são as dificuldades que você está passando, eu não sei se as dificuldades que você está passando é a consequência dos seus erros ou apenas uma coisa que aconteceu na sua vida e você não pediu para acontecer. Eu não sei se é uma tragédia que você passou, eu não sei o que é que você está passando. Mas o mais importante é que Deus sabe. Deus nos fortalece, Deus nos ajuda. E Ele fala que Ele não vai permitir tentações maiores do que vocês podem suportar. E isso é bem fácil de constatar quando a gente olha para a vida de algumas pessoas que, por exemplo, nasceram no mesmo lugar. Eu moro num bairro que seria considerado um dos bairros mais simples, mais pobres, né, da minha cidade. E quando você olha ao seu redor, você vê que tem muita gente aqui que tem pouco, mas parece estar feliz. E tem outros que têm pouco, mas cometem crimes. Poxa, aí você vai conversar com o cara e a pessoa fala assim: não, mas ó, olha onde eu nasci, olha onde eu estou vivendo, olha a vida que eu tenho. Não existe outra opção. O único jeito é fazer isso, é cometer crimes. E aí o vizinho dele, que mora ao lado, é uma pessoa que estudou, que se esforçou, que construiu um negócio, que conseguiu um emprego, constituiu família. Então uma pessoa usa a tentação, aquele momento, aquela situação, a dificuldade dele, e ele usa aquilo, se rende à tentação e fala: ai, não tinha nada que eu podia fazer, era impossível resistir à tentação. E do lado dele tem uma pessoa que resistiu e foi próspera e cresceu e amadureceu. Então muitas vezes a gente fala que as tentações são grandes demais, que a gente não consegue passar elas, que é impossível vencê-las.
mas na verdade é só a gente dando desculpa. Porque tem gente passando por coisa muito pior do que eu e você. Tem gente aí que perdeu família e continua dando glória a Deus, falando: elas estão com Deus agora, eu sei que elas estão bem e eu vou confiar no Senhor. Tem gente que tem muito menos comida na geladeira do que eu e você. Tem gente que não tem uma casa própria. Tem gente que não tem direito onde morar. E a pessoa continua andando com Deus e levando uma vida correta. A gente tem que parar de dar desculpa para cair na tentação. Parar de dar desculpa para falar: ups, tropecei, era impossível continuar andando. É possível sim. Às vezes do seu lado ali tem uma pessoa que passou por algo parecido que você passou, mas ele deu o exemplo. Ele se esforçou. Ele fez do jeito certo. A gente tem que parar de dar desculpas e entender essas três coisas. A primeira: se você está de pé ou acha que está de pé, preste atenção, cuidado para não cair. A segunda: as tentações existem, as dificuldades existem. Elas estão aí na sua vida. Não tem problema, elas fazem parte da vida. Não é pecado ter dificuldades nem sofrer, faz parte da vida. Mas a terceira, para a gente terminar em alta, é que, apesar dessas dificuldades, Deus está conosco, nos ajuda, nos dá força, nos dá condições. Ele não permite que a gente caia nessas tentações. É só a gente permanecer com Deus. E mesmo assim, se isso vier a acontecer, se você que achava que estava de pé cair, se você que estava andando confiantemente tropeçar, se você achou a dificuldade grande demais e não conseguiu, ainda assim, lembre-se que o nosso Senhor Jesus é aquele que te recebe pelas mãos e te ergue, e te perdoa, e te dá uma nova chance, um novo começo e uma nova vida. Deus quer te ajudar a seguir em frente, a permanecer de pé, a permanecer firme. Não deixe as dificuldades da vida te desanimarem. Todo mundo passa por dificuldades, a sua vida não é especialmente pior do que todas as outras pessoas do mundo. E se você talvez acha realmente que a sua vida é pior, eu aconselho você a conhecer um pouquinho mais sobre coisas que acontecem pelo mundo, sobre pessoas que estão sofrendo tragédias, sobre lugares onde as pessoas vivem em conflitos, e começar a olhar para o que nós temos com um pouco mais de gratidão. Porque às vezes eu vejo gente que tem um carro na garagem, comida na geladeira e as contas estão pagas, reclamando que a vida deles não é justa porque eles têm dificuldades demais, e o pessoal não consegue ver alguém que mora num lugar e passa fome, não consegue ver alguém que mora num país onde está tendo conflito e eles não têm culpa, não consegue ver um lugar que é arrasado por uma tragédia natural. Eles fecham os olhos para essas pessoas e ignoram essas pessoas. Porque se eles olharem e verem o necessitado, essas pessoas vão entender que o problema deles não é tão sério assim. E eles querem fingir que o problema deles é muito sério, querem gritar para o mundo: meu problema é muito grande, e agora o que eu faço? O que você faz? Busque a ajuda de Deus. Não importa se o problema é grande ou pequeno, Ele vai te ajudar. Que você tenha um bom dia, meu querido, minha querida. Fiquem com Deus e fiquem na paz. Até a próxima. Tchau.